Quase 30% dos deputados da direita consideram que o próprio partido faz parte do governo, já que a gente está falando sobre isso. Isso segundo um levantamento da pesquisa Genial Quest. Agora a gente segue para Brasília. Luciana Verdolim traz para a gente quais os detalhes desses dados que foram levantados por essa pesquisa. Verdolim. Olha, Lívia, foram ouvidos 185 deputados, 36% do total dos 513 parlamentares. 90% dos deputados de esquerda se consideram governistas e 10% independentes. Agora, quando a avaliação é feita entre partidos de oposição e governistas, pelo menos 30% desses integrantes, eles não estão totalmente de acordo com as ideologias da legenda que eles escolheram para se eleger. A ideologia partidária, com isso, acaba não sendo seguida 100%, por isso a gente vê tanta disparidade nas votações lá na Câmara dos Deputados quando não há fidelidade total nem dos partidos governistas. A gente tem uma arte que chama a atenção o seguinte: os partidos que estão, os parlamentares que estão em partido de direita, 28% deles se declararam governistas, 16% independentes e 53% de oposição, uma vez que são partidos de direita. Uma outra arte mostra também que há problemas entre os partidos considerados governistas. 50% dos parlamentares se declaram sim, que levam em consideração a necessidade de votar junto com o governo. 19% se consideram independentes, mas chama a atenção, inclusive nos partidos governistas, que 26% dos deputados se consideram de oposição. Obrigada pelas informações, Luciana Verdolim. Mais análises para você. Amanda Klein, começo contigo. Esse levantamento da Genial Quest, te parece que, apesar de tantas divergências, aparentes divergências trazidas por esse levantamento, tudo caminha para um fato que já é amplamente conhecido? Há uma grande divergência, há desentendimentos ideológicos, principalmente dentro dos partidos, né? Sim, Lívia, isso é verdade, mas os partidos caminham, de fato, para serem cada vez mais governistas. E isso é natural, é um pouco desse imã que exerce o presidencialismo de coalizão e o orçamento, ou seja, orçamento secreto ou não, mas as emendas parlamentares que o governo tem o poder de liberar. Isso automaticamente atrai. E atrai também quando você tenta formar essa base aliada, principalmente em torno de uma pauta econômica, de uma agenda econômica, que é comum a vários deputados e senadores, mesmo os de oposição. Quando você fala, por exemplo, num marco fiscal, é o arcabouço fiscal. Quando você derruba o teto de gastos e você impõe que num prazo de 7, 8 meses você tem que aprovar uma nova regra fiscal e o governo faz isso e depois os parlamentares contribuem fazendo umas mudanças, você automaticamente atrai uma série de parlamentares para votar a favor daquele projeto. A mesma coisa com a reforma tributária. Transcende oposição ou governismo. É uma pauta que é do país, é uma necessidade, uma demanda há anos, há décadas. Essa Genial Quest, ela tem vários pontos importantes dessa pesquisa. Depois, se vocês quiserem olhar na internet, eu recomendo porque ela é bem interessante. E ela mostra, só para completar, a visão dos deputados, ela foi feita com os deputados na Câmara, sobre o governo Lula e se assemelha muito à visão da população geral, né? 35% dos deputados avaliam o governo positivamente, na população são 37%. A avaliação negativa soma 33% na Câmara e na população 27%, irregular são 32% na população e 30% na Câmara. Sim. Então tem vários pontos aí que merecem destaque. A gente ouviu o Beraldo também. O Beraldo, a gente sabe que no Brasil são 30 partidos, cerca de 30 partidos, e não há ideologia para todos, né? Não há quase nenhuma ideologia do partido. Por quê? O que existe é a necessidade dos eleitos, né, deputados e senadores, mas sobretudo os deputados, eles trabalham para a eleição dos prefeitos, porque os prefeitos é que farão a campanha de reeleição dos próprios deputados. E aí, nesse período, ele vai precisando de verba, de emendas, de dinheiro, de investimento da União para jogar lá no seu município, na sua região, para que o prefeito tenha a força de fazer
a sua campanha. E isso eu não vou nem entrar na questão das maracutais que acabam correndo aí com esse dinheiro público. Mas a dinâmica política, a dinâmica eleitoral leva os partidos, sobretudo os maiores partidos, a ficarem sempre nesse esforço de estarem próximos ao governo para ter esse benefício e alimentar essa dinâmica. Os candidatos ideológicos, eles não conseguem encontrar uma sigla que permita a eles atuarem de forma estritamente ideológica. Isso ainda é muito difícil no Brasil, talvez com a redução do número de partidos, talvez principalmente da conscientização maior das pessoas em relação ao processo político, processo eleitoral, o envolvimento das pessoas, seja de direita, seja da esquerda, mas a partir do momento em que as pessoas se convencem a partir de dados e fatos em quem elas vão votar e cobram, sabem cobrar os seus eleitos, aí a gente tem uma melhora do sistema político brasileiro. Mas até lá vai sempre prevalecer essa tentação do dinheiro, que é o que a gente está vendo acontecer com o republicano.